A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minhas irmãs, que Deus venha, em nome de Jesus, trazer muito livramento, muito escape para vocês. Que Deus venha falar com você através dessa palavra que Deus mandou eu dar. Ele já tinha falado para mim o que ia acontecer e eu não falei, e aconteceu. Eu só falei para as pessoas aqui de casa o que ia acontecer. Então Jesus mandou eu ir em Tiago, Tiago 4:4. Então, eu creio assim, eu vou falar o que Jesus estava falando para mim, o meu próprio Deus, né? Como as igrejas estão, né? Como as igrejas estão perante a Deus, que Deus estava falando para mim. Nem tudo é Deus que está falando dentro da igreja, levando profecia da carne, nem tudo. Bora abrir os olhos, meu irmão, minhas irmãs. Nem tudo que dizendo que Deus vai fazer coisa que Ele não está falando, Ele falou para mim. Ele falou para mim que entregaram muita revelação que não vinha deles. Muita revelação que Ele não falou. Vou dizer uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs. Porque aqui em Tiago 4:4, Deus, Ele corrige o seu filho que ama. Deus, Ele vem abrir os olhos. A minha Bíblia, ela está falando certo. A sua Bíblia também. A nossa Bíblia são igual. O mesmo que está aqui, está aí no mundo inteiro. Deus falando com o seu povo. Então Deus, ele corrige o filho que ama. Porque as nações estavam demais dentro das igrejas. Deus falava para mim que, aquele moço lá, eu não adoro ninguém, eu só adoro o meu Deus, que ele ia perder. Mas eu fiquei calada, gente. Porque eu não sou de estar falando dentro da igreja do Senhor que Ele deu para mim. A gente vai buscar a palavra de Deus. A gente vai se expressar na palavra de Deus. Vai buscar o Espírito Santo da verdade. O Senhor Deus para falar conosco. Agora os povos querem botar para dentro da igreja as coisas mudando. E Deus castigou. Ele disse que para mim que ia castigar, Ele castigou. Mas eu fiquei calada. Só falei para as pessoas aqui. E ainda me ajoelhei para pedir confirmação e ter misericórdia dos povos que estão com medo. Porque eu não estou com medo. Não estou com medo, não. Porque Ele é homem. Porque o meu Deus é maravilhoso de qualquer momento fazer um milagre acontecer. Tenho medo do homem, não tenho medo não. Tenho medo de castigo de Deus. Então, aqui, Deus diz assim para o seu povo: adúltero e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser amar o mundo, constitui ser inimigo de Deus. Sabe por causa de o que significa isso aqui? Significa que Deus, Ele está falando com você, está te corrigindo para você não amar o mundo. Você estava amando o mundo. Gente na igreja amando o homem, chorando pelo homem. Eita, arabaxar de cantarai. Então, gente estava clamando de joelho pelo homem. Não era para ser assim. Sabe por que Deus castigou? Deus falou para mim.
Porque a bagunça dentro da igreja, levando coisas mundanas dentro da igreja. Tudo se fez novo quando você se batiza. Tudo se fez novo. Da feita que você se batiza, você não vai mais adorar o homem. Você tem compromisso aqui na terra de levar o agir de Deus, não adorar o mundo. Então eu creio que aqui eu fiz minha parte. Eu votei, porque eu tenho que votar, né? Então eu creio, mas eu não adorei o homem. Eu votei para ele, perdeu. Mas eu não estava chorando, eu não estava clamando para o homem ganhar. E nem estava falando dentro da igreja que Deus me deu. Então eu creio que Deus fez isso porque se esqueceram de Deus. A palavra dele diz aqui: se você amar o mundo, você não está amando ele. Você tem que amar ele. E danças, Jesus está me revelando aqui. E danças que estavam dançando dentro da igreja, dancinha e tudo mais, Jesus castigou, porque ele é Deus. Então, eu creio, gente. Eu creio que Deus quer que a gente busque ele. A gente tem que fazer a nossa parte aqui na terra, que o homem está mandando, tem. Mas a gente não tem que estar adorando o homem. Tá certo, tá trabalhando. Tudo bem, Jesus, ele sabe. Mas trabalhar é uma coisa para o homem, adorar é outra. Então, se Deus desceu a mão dentro da igreja, não foi culpado de um, culpado de outro, foi culpado de você. Porque você não se pôs à posição. Você ficou dançando as dancinhas, ficou falando do homem, ficou exaltando o homem, ficou abraçando o homem, ficou dizendo que vai vencer, vai vencer. Quem é poderoso de vencer é Deus. Então, e Deus dizendo tanta revelação. Jesus, eu estava aqui dentro do meu quarto, Deus dizendo, não é eu que falo. Tanta revelação, dizendo que vai ganhar, dizendo que é isso, Deus falando. Coisa que Deus não falou, gente. Então, bora se pôr a posição. Que Deus, ele quer uma posição, por isso que Deus desceu a mão no mundo. O homem não é nada. O homem só é pó e cinza. A partir que Deus apagar, já foi. Então, tem muita gente com medo. Tem muita gente com medo do homem. O homem não é nada perante a Deus. Tem muita gente dizendo, vai acabar com tudo. Vai nada. Quem tem direito de acabar é Deus. Harabachar de cantarai. Sabe por quê? Porque o amor se esfriou. De vez de estar pregando o amor, tava o quê? Tava se corrompendo. Da feita que você aceita Jesus, você é o novo. Em nome de Jesus, você é o quê? Tudo se fez novo. Então Deus diz aqui, Deus diz forte, porque o Espírito Santo que habita em você e em mim tem ciúme. Tem ciúme de você, porque você tem que falar de Jesus. Você tem que dizer que está voltando, tem que abraçar seu próximo, não importa que ele é isso, ela é aquilo, não importa, você tem que abraçar, você tem que falar de Jesus. Se ele não quiser, segue seu juízo final. Foi isso que Deus me falou, gente. Foi isso que Deus estava abrindo meu olho. E eu não fui para a rede social, não fui falar, porque ai de mim se eu passar algo. Ai de mim se eu passar algo da carne que está aqui, olha. Que eu vou prestar conta naquele grande dia. Porque a gente tem que falar o que Deus manda. Então eu creio, gente, que Deus disse para mim, o culpado não vai ser eu. O culpado vai ser deles mesmo. O culpado é deles, que ele estava adorando o homem dentro da igreja. A igreja tá uma bagunça.
Arabachar de cantarai. Rei, eu votei. Mas nem por isso a igreja que Deus me deu na minha mão não falava sobre isso. Nada. Jesus está voltando e te converte. Jesus é a única salvação. É isso que os pregadores estavam indo pregar. Eu não estava de fantasia de Brasil, não estava de nada. A igreja tem que buscar o Senhor Jesus enquanto Ele está chamando. Rabachar de cantarai. Quantos que estão dentro da igreja, já afastado da presença, que nem percebe. Tantos que estão adorando o homem. Se acorda. Se Deus desceu a mão no mundo, o culpado não foi dele, foi de vocês. Porque vocês lêem a Bíblia. Vocês não sabem definir que Deus tem ciúme de nós. Então eu creio que a mesma Bíblia que eu tô lendo, vocês lê. Porque a igreja é santa. Muita gente pulando em cima do altar de Deus, que é santo. Da feita que Deus lhe dá uma igreja, a igreja é um lugar santo, de dizer palavras bonitas dele, palavras que ele fez, palavras que os profetas também na Bíblia, que foi adorar Deus, adorar o Senhor. Eu não vejo aqui ninguém dançando na Bíblia. Eu não vejo. Miriam dançou, ela não dançou na carne, ela dançou no espírito. Rabachar de cantarai. Ela dançou no espírito e, gente, tá dançando é na carne. Tá dançando é na carne. Dançando, a Miriam dançou, nem sabe como foi que a Miriam dançou. Miriam dançou no espírito, o Espírito Santo. Mas muitos estão dançando em cima do altar, dizendo que Miriam dançou, mas ela não dançou, gente, dessa forma. E muita gente, se fechar os olhos, segue seu juízo final. Segue seu juízo final, porque Deus está falando, está na Bíblia. Aqui como Deus quer o ser humano, mas o ser humano é desobediente. O ser humano é desobediente, não abre o olho. O que está falando aqui? Eu digo, meu irmão, que Deus está próximo, que Deus está voltando. Por isso que está acontecendo isso. Pensa que eu estou com medo de o fulano ganhou, o outro ganhou? Não, a gente tem que estar focado no trono de Deus. É Ele que te protege, é Ele que te guarda, é Ele que faz de tudo por ti. Então, eu vim trazer essa palavra aqui. Eu vim trazer essa palavra porque Deus, Ele não gosta, Ele quer a glória para Ele, não quer a glória para o homem. Porque você tinha que fazer o certo. Você votou? Deixa na mão de Deus. Você não tinha que estar pulando dentro da igreja, você não tinha que estar gritando, você não tinha que estar dizendo, você não tem que estar brigando pelo homem. Você tem que brigar por Deus. Você tem que brigar pelo Senhor Jesus. Foi o único que te deu a vida. Então é isso, gente. Bora acordar. Bora fazer o que é certo para Deus. Tanta gente que Deus levantou aí. Tanta gente que se corrompeu nessas políticas. Tanta gente que Deus, o Senhor levantou para adorar Ele, estava adorando o homem. Tanta gente que Deus levantou, eu vendo, levantou para ser corrompido. Se Deus te botou lá, fale de Deus, não te corrompa, não te afaste da presença, fala a verdade. Porque se a gente não falar a verdade, gente, se a gente pregar tudo no largo, quando fechar os olhos, segue seu juízo final. Porque se Deus fala isso na sua palavra, agora se você quiser me criticar, você pode me criticar. Eu estou fazendo a minha parte que Deus mandou. Faça a sua para Deus. Não vá pro largo, não. Vá pro estreito. Sabe como é que é o estreito? O estreito fala mal de você. Diz que você é isso, diz que você é aquilo.
E aí, sabe por que vem essas lutas? É porque Jesus está com você. Agora, quando não falar mal, você tem que achar estranho. Você tem que achar estranho que não estão falando mal de você. Isso aí é o largo. Então, eu deixo essa palavra. Te conselhe, entrega para a presença de Deus de novo. Diz que você, Deus, eu fui errado. Deus, eu falhei. Deus, eu só estava se importando com o homem da terra. Deus, me perdoa, eu quero subir com você. Eu não quero ser uma pecadora, eu não quero ser um pecador. Eu quero subir. Me ensina a andar como os teus quer, não como eu quero, tudo no largo. Me ensina uma libertação. Não adianta a gente saber tudo na Bíblia e não ter a libertação. Não adianta. Não adianta você dizer que sabe, mas você não sabe de nada. Quem sabe é o nosso Deus. Então peça a sua libertação. Primeiramente é a sua libertação. É a sua libertação que tem que se libertar. Mas o que eu não estou entendendo? A sua libertação é assim. Sua libertação é de dentro para fora, que vem do coração chorando, dizendo: me tira daqui, Deus. Me tira daqui, eu quero pregar para vocês na verdade, eu quero falar a verdade. Eu quero enfrentar tudo, me tira daqui e faça eu uma vencedora de ganhar almas. Aí Jesus vai te ouvir. Então, essa palavra aqui, que Deus mandou dar para vocês, do mundo inteiro, as pessoas que não estão buscando como Deus quer, não adore o homem, adora a Jesus, que foi o único que morreu por você. Tá certo que a gente tem que fazer as coisas do homem? Tá certo, mas não adorar ele dentro. Tá certo que a gente tem que fazer tudo, mas tudo em seguimento do Espírito Santo. Porque eu creio que se o Espírito Santo fala com você, você jamais vai errar. Não vão pro largo, vão pro apertado, vão pro estreito, porque é lá que você vai morar no reino do céu. Fica com Deus. Que Deus venha proteger a nação, que eu profetizo em nome de Jesus na sua vida, que vai dar tudo certo. Eu profetizo que Deus venha fazer um grande mover, um livramento, um escape na sua vida. E eu profetizo a libertação. Aqueles que não são libertos. Se Jesus me libertou para falar a verdade, Ele vai lhe libertar. E eu creio. Fique com Ele, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são maravilhosos. O homem não. Fique com Deus. Porque o homem, ele é falho. Fique com Ele, com o nosso Deus, que Ele é correto. Ele é sincero. Ele te ouve. Ele te escuta e te perdoa. Amém?